Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Professor Gilnânio, tudo jóia? Eu vou estar falando com vocês nessa aula sobre as leis de Newton. Isaac Newton, ou Sir Newton, né? Ele um físico matemático, astrônomo, teólogo, né? Quase que não sai, né? Autor inglês e amplamente reconhecido aí como um dos maiores cientistas e mais influentes, né, de todos os tempos. O Isaac Newton, ele foi responsável aí pela revolução científica, inventor também do telescópio, da lei da gravitação universal, né? Hoje, por exemplo, se nós temos aí ônibus espaciais, foguetes indo para o espaço, isso é graças à contribuição de Newton, né? Esse camaradinho aí mesmo, né? Ele também, né? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, as pessoas que estão aí próximos a mim, nos nossos bate-papos, rodas de conversas, que Newton é uma pessoa admirável pelo ponto de vista, né? Ele ficou órfão antes mesmo, né, de nascer. O seu pai, ele perdeu o seu pai, né? E isso não limitou Newton de alguma forma chegar onde ele chegou. Muito pelo contrário, ele sempre foi muito dedicado. Ele tinha os seus objetivos, os seus sonhos e dessa forma, né, ele chegou a conquistar esses espaços. Uma outra admiração que eu tenho por Newton é porque ele sempre considerou a Bíblia um dos seus pilares, né? Ele considerou Deus aí como aquele que é responsável pela criação do universo, da humanidade, e sempre respeitou esses pilares. Por isso que ele também estudou teologia, associado aí também às outras ciências, à astronomia, de modo geral, né, a física e a matemática. Então ele é uma pessoa que tinha essa crença em Deus, e por isso talvez ele teve tanto sucesso. Dentro desse conceito todo que nós estamos falando, nós vamos falar aí das três principais leis de Newton. Primeira lei, que é o princípio da inércia, a segunda lei, que é o princípio da dinâmica, e a terceira lei, que é o princípio da reação e da ação, né? Ação e reação. A primeira lei diz o seguinte: todo corpo pontual continua em seu estado de repouso ou de movimento em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar, né, o seu estado, através das forças que estarão sendo imprimidas sobre ele. Então, dessa forma, nós temos ali um determinado, aquele carro azul, né, um veículo, e esse carro ele bate numa mureta, porém o que acontece? A pessoa que está dentro do carro, ela continua na linha reta, né, do movimento. Por quê? O cinto de segurança ali não estava segurando a pessoa no banco, então o carro ele bloqueia, mas a pessoa não bloqueia, né? A pessoa está na mesma velocidade do carro. Ou seja, se o carro ele bloqueia a velocidade ou reduz bruscamente a velocidade, tudo que está dentro do carro está na mesma velocidade do carro. Ou seja, tudo que está dentro do carro deveria frear na mesma condição. E que não é o que aconteceu. Então a gente vê aí que aquele cidadão ele sai fora do carro, né? Devido àquele impacto. Isso aí é a primeira lei de Newton, né? Outra situação que nós também temos aí no nosso dia a dia é com relação a quem nunca esteve dentro de um ônibus e quando o ônibus dá aquela freada, né, brusca, a gente é lançado à frente. Por quê? Nós estamos numa direção. Qual é a direção que nós estamos? A mesma direção do ônibus. Em qual velocidade que nós estamos? A mesma velocidade do ônibus. Se o ônibus para, né, ou ele reduz bruscamente a velocidade, nós seremos lançados à frente por quê? Porque nós não fomos preparados para frear ou reduzir na mesma condição de força essa ação, né, da freada do ônibus. Então, ou seja, nós teremos aí o nosso corpo sendo lançado à frente por causa disso. Outra situação também que pode acontecer aí, dentro da primeira lei de Newton. Imagina nós estamos ali numa caminhada, né, numa esteira. É, Aparentemente nós não estamos saindo do lugar, mas a esteira está em movimento. Né? Por que eu sei que ela está em movimento? Porque eu programei ela para estar
movimentando aí em uma determinada velocidade, e essa velocidade ela é determinante para o meu caminhar ou os passos mais fortes ou a própria corrida em si que eu vou aplicar nessa esteira. Pois bem, se eu distrair de alguma forma, vou atender um telefone ali e aí houve uma distração, uma pisada fora do ritmo que aquela esteira está trabalhando, ou uma redução de uma velocidade, que é a minha caminhada, ou as traçadas, né, as passadas de pernas que eu estou dando ali, vai acontecer o quê? Eu vou ser lançado para fora dessa esteira, porque eu não entrei no mesmo compasso que ela. Né? Então, isso aí também é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica ou da mecânica. Diz que a aceleração de um corpo, que ela adquire, é diretamente proporcional à força resultante que ele está sujeito. Força é igual a massa vezes aceleração. Força é o produto, é Newton. Massa, quilograma. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Ok? Qualquer unidade fora disso deve ser transformada. Beleza? Então nós temos ali um veículo, e esse veículo é um exemplo de uma força, né? Ele está imprimindo ali naquele solo uma determinada força para ele sair, conforme foi essa arrancada aí. O que nós temos ali? Uma massa, que é a massa do veículo, e nós temos a aceleração, que é a velocidade sobre o tempo, né? O deslocamento desse carro, então, ele é dado aí, né? Nós temos velocidade, nós temos espaço e nós temos tempo. Dessa forma, a gente tem a aceleração. Então, o que é força? Força é a massa vezes a aceleração. Um exemplo que eu trouxe para a gente aqui está aí na figura. Aí, ó, nós temos uma massa, que é aquele bloco azul, de 2,5 kg. Porém, nesse bloco, nós temos duas forças horizontais imprimidas nele. Uma força de 100 N agindo para um lado e uma outra força contrariando de 75 N para o outro lado. Então, uma para a direita, outra para a esquerda. Determine a aceleração desse bloco. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, se nós temos forças contrárias, então a gente precisa achar a resultante. A resultante dessa força, no caso ali, vai ser 100 menos 75, que dá 25 N. Bacana. O que eu estou querendo? A aceleração. Eu sei que força é igual a massa vezes aceleração. Eu já tenho a força. A força é de quanto? 25 newtons. A massa eu também tenho, que é de quanto? 2,5 quilogramas. Como que eu encontro a aceleração? Substituindo, então, os dados que eu tenho, 25 dividido por 2,5, nós teremos aí 10 metros por segundo ao quadrado, que é essa aceleração. A optativa, então, letra D. Bacana? Vamos para a nossa terceira lei? A terceira lei de Newton é o princípio fundamental da ação e da reação. Diz que toda ação há sempre oposta uma reação. Nós estamos vendo ali um balão, né? E ali aquela setinha verde e a setinha vermelha indicando ação e reação. O que nós podemos verificar com relação àquele balão? Com a pressão dentro da bexiga, ela está cheia, né? Ela é maior do que a pressão atmosférica externa. Dessa forma, o ar dentro da bexiga, ele vai escapar por uma força. A força exercida pelo ar sobre essa bexiga vai fazer com que os gases saiam, impulsionando essa bexiga para cima. Então, a ação, que é a saída dos gases, vai provocar uma reação, que é o quê? Impulsionando essa bexiga aí para cima, que é a mesma lei dos foguetes, tá? Então, esse movimento aí é um exemplo aí de ação e de reação. Temos outros exemplos? Temos. Ali nós temos duas crianças que empurram uma determinada massa, né? Então, essa massa ali, por exemplo, né, as duas crianças soltam, uma fica próxima e ela leva uma baita de uma pancada, né? Chega, joga ela mais longe. Por quê? Né? A massa daquele cone é maior do que a massa da criança, né? Então, houve ali uma preparação de uma ação e o cone reagiu, correto? Então, outro exemplo aí de ação e reação. Temos mais exemplos? Temos. Uma pessoa caminhando, por exemplo. Inclusive, já caiu uma questão dessa no Enem.
Quando a pessoa está caminhando, ela está fazendo uma força empurrando o solo para trás, para ela ir para frente. Se a pessoa está indo para frente, né, o que que provoca essa reação, que é a pessoa ir para frente? Uma ação. E qual é a ação? É a pessoa nessa caminhada, ela está forçando, né, com os pés, se vocês observarem bem, empurrando o solo para trás, para ela ir para frente. Lei da ação e reação aí, terceira lei de Newton. Para finalizar, a terceira lei de Newton ainda nós temos um outro exemplo que eu trouxe para gente. Após estudar a terceira lei de Newton, um estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, marque a alternativa correta. Bom, se o cavalo está imprimindo uma força para puxar uma carroça, ela deveria ou não deveria sair do lugar? É óbvio que deveria. Então, o estudante, né, quando ele diz que não está, que ela não deveria sair do lugar, ele está errado, porque ela deveria sair do lugar. Por quê? Existe uma ação, e para toda ação, uma reação, né? Então, a letra A aí, já o estudante está correto? Não, ele está errado. A letra B. O estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e do solo é responsável pelo movimento. Não, gente. Força de atrito é justamente o contrário. Ela vai impedir esse movimento, vai auxiliar, né, nesse repouso. Né? Então, a força de atrito aí, ela não é um fator facilitador, é um fator dificultador. Né? A letra C. Está correto? Não, não está correto. Nós já dizemos isso. A letra D. O estudante está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, sim. Sendo de mesma intensidade, a reação vai ser proporcional à ação, mas atuam em corpos diferentes. Ok. Sendo assim, não haverá equilíbrio, a carroça vai movimentar. Bacana, tá certinho. Essa é a opção certa, tá? Só existirá equilíbrio caso as forças atuem sobre o mesmo objeto. Na terceira lei de Newton, temos que as forças que compõem os pares de ação e reação atuam em corpos diferentes. Isso é o que nós trabalhamos como ali a terceira lei de Newton. Dessa forma, eu quero agradecer vocês por este momento. Que Deus abençoe todos vocês, tá? É uma honra estar com vocês. E qualquer coisa pode contar comigo, tá? Não deixe de comentar, de curtir esse vídeo. Não deixe de deixar o seu comentário, pois ajuda muito nesse canal, tá? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.